Então, a revista que a gente vai usar é essa daqui. A gente começa falando sobre os dons espirituais. Paulo continua orientando a igreja aos Coríntios, tá? E a gente vai encerrar questionando qual seria o espinho na carne de Paulo. Bom, feita essa primeira apresentação, eu quero falar com vocês sobre o credo da igreja. O credo da igreja, ele foi construído ao longo do tempo. A gente entende que o credo da igreja, ele aconteceu da seguinte forma. Um dia alguém acordou e, quando resolveu ser cristão, já tinha um credo todo pronto. Ou melhor, os discípulos, quando resolveram aderir ao movimento do Jesus da cruz, do Cristo da cruz, eles tinham todo esse credo desenhado, bem definido, e tudo que você acredita, os discípulos também acreditavam, e isso funcionou desenhado mais ou menos dessa forma. Quando não foi assim que aconteceu, tá? Eles já tinham um credo bem estabelecido sobre vários aspectos de vários assuntos. Então, o que era o cristianismo no primeiro século? Era um judaísmo. Então, eles acreditavam em algumas concepções de espiritualidade do ponto de vista dos judeus, e toda essa credulidade não foi jogada fora. Eles não abandonaram essa credulidade de espiritualidade do ponto de vista do judaísmo. Eles continuaram acreditando que aquilo era real, porque pensa no seguinte, eles não estavam construindo uma nova religião, a ideia não era essa. E Jesus nunca quis, qualquer pastor que disser isso, ele está absurdamente equivocado e conhece pouco as escrituras, com todo respeito a quem quer que seja. Ou qualquer teólogo que diga isso, dizer assim, Jesus quis criar uma nova religião. Não há nenhuma referência textual, não há nenhuma referência de discurso que diga isso, que Jesus queria criar uma nova religião. Qual era a proposta então do Jesus da cruz? Qual era a proposta então do Cristo? A proposta dele era fazer uma reforma dentro de uma religião que já existia e mostrar para as pessoas como elas estavam equivocadas no que diz respeito a entender a vontade de Deus. E quando a gente fala de fazer uma reforma, ele vai fazer uma reforma do ponto de vista da interpretação da relação entre Deus e o homem. Essa era a reforma que Jesus queria fazer. No que diz respeito ao restante, ele não propunha muitas diferenças. E aí ele toca em questões muito importantes do ponto de vista do julgamento, de dizer quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Vamos lembrar também que a eternidade para o judeu tem uma concepção e a eternidade para o cristão ela tem outra concepção. E quem inova muito dentro do conceito dessa eternidade é Jesus e corroborado por Paulo. Jesus ele traz um novo conceito de eternidade. Enquanto os judeus acreditavam... Qual era o conceito de eternidade do judeu, gente? Falar nisso. Enquanto Jesus acreditava nada, eu vou perguntar para vocês. Já que isso é uma aula, e vocês todos são aqui pessoas que leem bastante o texto sagrado, como é que um judeu entendia a eternidade a partir do momento da morte para até se encontrar com Deus? Como é que era isso do ponto de vista dos judeus, que é o que Jesus vem propondo uma coisa diferenciada? Ele vai falar assim, preste atenção no... E ele vai falar sobre julgamento, sobre valores. Jesus vai falar sobre valores, porque naquele momento existia uma situação onde se julgava muito quem podia se encontrar com Deus e quem não podia se encontrar com Deus, o que era santidade, o que não era santidade. E Jesus ele vem trazer esse conceito de uma forma mais branda. Ele vai dizer assim, olha, da parte do Pai não há julgamento, da parte do Pai há amor, misericórdia, perdão, enquanto da parte dos homens há um julgamento. Inclusive, eu aconselho vocês, diz Jesus, no capítulo número 6 e 7 de Mateus, ele vai dizer, inclusive eu aconselho vocês a não partirem para tanto julgamento, a partirem para uma questão mais de perdão, misericórdia, amabilidade, bondade. A gente ignorou isso tudo e a gente hoje julga, tá? A gente diz assim, o preto não vai para o céu, o pobre não vai para o céu, o verde não vai para o céu, quem tem olho azul não vai para o céu, quem tem cabelo louro não vai para o céu, quem tem dente torto não vai para o céu. A gente é especialista em dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu, quando Jesus ele não se propôs a isso. Você entende como o grande líder da religião não se propõe a isso, e os homens que estão aqui de baixo, eles sabem exatamente quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Posto isso, eu volto a pergunta para vocês. Qual é a concepção deles de eternidade? Morri, sou judeu. Qual é a minha concepção de eternidade agora? Gente, eu não estou entendendo, porque está todo mundo falando junto, aí eu não consigo entender. Tem que ser um de cada vez. Eles ficavam no descanso, ficavam naquele descanso, esperando a ressurreição. Exatamente. E para que era essa ressurreição? Quando é que aconteceria e para que seria?
Vamos lá, para quê? Tu lembra, Ayrton? Porque quando é que era essa ressurreição? Quem fala sobre essa ressurreição é o profeta Daniel. Ele fala que você No fim, até aquela passagem de Marta, né? No fim, quando Jesus está... Jesus repete essa ideia. No fim dos dias e tal. No fim dos dias. Então, o que eles acreditavam? Exatamente, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que o homem morreria e entraria num sono eterno. Num sono dos justos. Não é um sono eterno, num sono dos justos. Então, a morte, ela era um sono. E aí você não perdia a percepção de tempo porque você entrava num sono. E aí você dormiria até o dia em que o anjo chamaria você. Aí o anjo vai lá e chama você. Até hoje, os judeus acreditam nisso. E o que os judeus creem? Eu falo contigo. E o que os judeus creem? Esqueci desse cara. Os judeus acreditam que... Esqueci completamente desse cara. Os judeus acreditam que você vai morrer e o anjo vai acordar o seu corpo físico. Por isso que hoje, se você for no enterro de um judeu ortodoxo, você tem o nome dele escrito de forma especulada no caixão. Então você tem o nome dele lá invertido. O hebraico já é uma língua que você lê da direita para a esquerda. Ela já é uma língua assim. No entanto, quando você vai no enterro de um judeu ortodoxo, ele está escrito da direita para a esquerda de forma ocidental. Então é como se fosse o hebraico invertido. Por que o judeu faz isso? Porque como ele entende que o mundo espiritual é espelhado, quando o anjo for ler, aquilo tem que estar especulado, espelhado, para que o anjo leia o nome de forma correta e chame aquela pessoa que está ali. Esse era o credo deles. E aí, naquele grande dia, todos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, ou para glória e salvação eterna. É isso que os judeus acreditavam e acreditam até hoje, e os cristãos também, em parte. Quando a gente trata da escatologia, a escatologia não é uma área da teologia que é muito fácil de entender, porque ela tem muitas linhas e muitos vieses. Mas um dos vieses ela vai convergir com esse credo dos judeus. Então eles acreditavam nisso e Jesus faz ele vai fazer novamente essa referência. Por que a gente está... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo esse arcabouço de conceito de espiritualidade do judaísmo era uma coisa muito fervente naquele momento. Então eles acreditavam muito naquilo, acreditavam nessa concepção, como a gente já falou algumas vezes aqui, dos seres espirituais, dos anjos e da ação do sobrenatural na vida do homem. No período de Jesus, no primeiro século da era cristã, se você ler a Bíblia como um todo, para quem está lendo a Bíblia junto comigo, eu espero que você esteja conseguindo, quem não estiver conseguindo, continua tentando, a gente vai ler a Bíblia esse ano toda, ou vai ouvir, se quiser ouvir, você pode ouvir, mas naquele período, eu vou usar essa palavra aqui, não se espante com ela, porque não é uma palavra depreciativa. Ela caiu num tom depreciativo, graças a pessoas como aquele rapaz, o Santiago, cujo primeiro nome eu não vou falar porque está sendo gravado, mas o rapazinho do chapéu de Santiago, ele aquele outro que a gente estava falando, né, que joga todo mundo no chão, que escreveu Bom Dia, Jesus, Deus, Espírito Santo, esse pessoal todo, ele ridicularizou essa palavra. Mas essa palavra não tem ela tomou essa conotação tão pejorativa. O curandeirismo, é a palavra que eu quero usar, era uma coisa muito comum desde o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você já tinha muitas pessoas que praticavam uma cura através do curandeirismo. E essa cura, quando você vai hoje presta atenção no que eu estou falando e ouve até o final para não sair daqui falando groselha e dizer que eu disse o que eu não disse. Então, presta atenção no que eu estou falando. Quando você vai numa reunião de povos indígenas ou quando você vai numa reunião de cultos afro, essas pessoas praticam o curandeirismo de uma forma que você acha estranho, mas é uma forma que a Bíblia confirma e está lá escrito na Bíblia. Então, o que você quer dizer com isso, Aleto? Eu quero dizer que, por exemplo, as pessoas pegam lá um pedaço de mato, aí amassa esse negócio, e aí junta tudo, e aí cospe, e aí passa na pessoa que está doente, e a pessoa sai dali curada. A Bíblia está cheia desses rituais, inclusive o próprio Jesus faz isso. Quando ele vai curar o cego, por exemplo, ele cospe no chão, faz uma lama e esfrega no olho do camarada. E aí você vai dizer o seguinte, aí a gente fica procurando uma explicação espiritual, sobrenatural, com questões cósmicas fenomenais, para que Jesus tenha feito isso. E a explicação é uma explicação histórica, é um ato comum.
a prática de rituais para que houvesse a cura era um hábito comum. E esses rituais, eles tinham muito mais a ver com a composição de uma construção de credulidade para quem estava assistindo do que com a ação de Deus em si. Eu vou explicar melhor. A composição desses rituais, ele fazia com que a pessoa que estava assistindo aquilo ali compusesse ou construísse o seu credo. É muito mais fácil, por exemplo, eu convencer a pessoa de que eu amassando uma folha, esfregando na mão, tirando aquele pozinho, cuspindo, fazendo a lama, colocando no olho, a partir disso eu faço uma oração, é mais fácil a pessoa acreditar no que ela vai ser curada quando eu faço isso, do que simplesmente quando eu olho para ela e falo assim, ser curado. É muito mais fácil. Aí você pode dizer assim, eu discordo completamente. Tudo bem, você tem todo o direito de discordar. Mas se eu perguntar para você, quando você estiver doente, se você quer ser orado, receber uma oração com a unção do óleo na tua testa ou só com a imposição de mãos, eu acho que muito provavelmente você vai preferir o óleo na testa. Tá? Por que isso? Porque, novamente, a visão, a fé, quando eu consigo enxergar, ela é uma coisa mais forte. Eu vou usar a palavra forte porque talvez seja o que mais traduza o sentimento. A fé é muito mais forte. Então, essa prática de curandeirismos, ela é muito comum. Novamente, para quem está chegando agora, eu disse que a palavra curandeirismo está depreciada, mas ela é uma palavra muito usada naquele período, e havia muita gente que curava. E desde o começo, lá atrás, você vai ver que os profetas do Antigo Testamento, eles praticavam a cura. Lembra do Naamã? Como é que você vai ser curado? Eu posso ter duas formas de te curar. Claro que aí sim tem todo um simbolismo com a numerologia, com a numerologia do judaísmo, mas vamos voltar ao ponto. E tem a ver com a limpeza também, mas quando eu falo do Naamã, você vai dar 7 mergulhos no rio. É muito mais fácil dizer para o cara ser curado e acabou. Mas não, esses ritos de curandeirismo, eles estavam presentes. Junto deles, você tinha toda uma manifestação sobrenatural que era mais crida. Por que essa manifestação sobrenatural era mais crida? Porque você interpretava o mundo, você entendia o mundo através de explicações teologais. Naquele período era assim que funcionava. A gente está falando de um mundo de 2000 anos atrás. Então, tenta não colocar esse mundo dentro da nossa realidade hoje. Tenta você voltar para aquele mundo. E naquele mundo, naquele universo, as questões teologais é que explicavam o universo. Como é que o homem passou a existir? É simples. Deus foi lá, formou do barro o homem, e aí soprou na boca dele, no nariz dele, e deu para ele fôlego de vida. A partir do século XVII, a partir do século XV, na verdade, né, quando você tem a grande revolução da ciência, ou quando a palavra ciência entra no nosso vocabulário a partir do século XVII, você tenta explicar o mundo através da ciência. O mundo e todos os fenômenos. Então, todos os fenômenos eu explico através de Deus no século I. O vento eu explico através de Deus, o vento é o sopro de Deus. A vida eu explico através de Deus. Adalto, quer dizer que eu tenho que esquecer toda essa explicação teologal? Não, eu não preciso esquecer essa explicação teologal. Eu só preciso entender que esses fenômenos sobrenaturais eram explicáveis e compreendidos a partir do ponto de vista da religião, naquele primeiro século. Dito isso, o Paulo vai tentar ensinar à igreja, aos Coríntios, que é uma igreja que tinha muita fé, que os dons, eles não podem ser uma coisa tirada da cabeça. O cara vai tirar o dom da cabeça dele, né? Eu tenho dons espirituais. Mas existem dons que são de Deus, existem dons que são invenções humanas, e o Paulo vai tentar explicar e reunir esses dons de modo que você entenda quando é Deus que está agindo e quando não é Deus que está agindo, quando é só fantasia humana. E ele tinha muita experiência nisso, porque, novamente, as manifestações sobrenaturais eram muito comuns no primeiro século. Tanto que algumas pessoas, a gente tem a narrativa de pelo menos 2, melhor, que se aproximam dos discípulos querendo fazer as mesmas maravilhas que eles faziam. E o Paulo, ele repreende alguns e põe a mão sobre outros, e dando autoridade para que elas manifestassem seus dons. Então, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o Paulo vai tentar explicar essa manifestação de Deus através dos dons espirituais. E ele vai dizer que
Os dons são manifestações do Espírito de Deus. Só uma dúvida aqui, vocês estão me vendo no cantinho da tela de vocês ainda? Essa que eu fiquei com dúvida na semana passada, perguntei, vocês acabaram me respondendo. Vocês estão vendo o texto que eu estou compartilhando, mas estão me vendo no cantinho da tela, não estão? Ou não? Só estão vendo o texto? Isso. Aqui, para eu que estou usando no computador, eu vejo sim, à esquerda eu vejo a Bíblia, né, o texto da Bíblia, e à direita vejo a nossa imagem, mais a do pastor. Ah, perfeito. Mas a maioria está sendo assim, né? No celular dá para te ver a imagem embaixo. Ah, então perfeito. Eu queria só que vocês me vissem. Porque o contato visual é muito importante para o aprendizado. De verdade. E o Paulo vai dizer no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, então vamos voltar só um pouquinho para a gente poder entender onde a gente parou. O Paulo estava legislando, orientando a igreja aos Coríntios. E vamos sempre lembrar quando você ler a Bíblia. Novamente, eu vou convidar você, se você não está lendo a Bíblia junto comigo, leia a Bíblia junto comigo. Ah, eu estou lendo sozinho. Tudo bem, então leia sozinho. Tá, mas qual é a vantagem de ler comigo? De verdade, é uma vantagem, porque você vai estar lendo junto com um grupo e esse grupo vai estar explicando a você. Além do mais, você vai ler a Bíblia durante o ano. Eu posso começar agora? Tem uma menina, eu estou conversando com um monte de gente que são pessoas que eu não conheço, e tem uma menina que me perguntou o seguinte: Adailton, eu me chamo de professor, como é que eu faço para... Eu estou totalmente perdido, ainda estou em Marcos, eu já vi que vocês estão lá na frente, ainda estou em Marcos. Você pode mandar um novo cronograma, onde eu comece a partir de agora, eu vou suprimir o mês de julho, eu vou fazer isso, vou mandar dentro do grupo para todo mundo, então quero te convidar novamente a ler a Bíblia comigo. Então, se você não está lendo a Bíblia, começa a ler para que daqui a um ano você tenha terminado de ler a Bíblia. Vou voltar ao ponto. O Paulo está legislando, então, legislando do ponto de vista da religião. Como deve funcionar a religião para a igreja aos Coríntios. E aí, como eu falei na semana passada, existem pontos em que Paulo vai dizer, ele não vai ser claro com relação a isso. Você vai precisar de ajuda para poder separar esses pontos, e a gente vai estar aqui para te ajudar. O Paulo vai dizer na carta dele, que vai mostrar que alguns pontos são só para aquele momento, só para a igreja aos Coríntios. Enquanto outros pontos, outras situações servem para a igreja atual. Então Paulo vai fazer essas duas referências. Olha, enquanto algumas coisas são para a igreja atual, outras situações, alguns pontos que eu vou levantar, são para a igreja universal e a igreja secular. A igreja que vai aparecer lá para frente é com essa igreja que eu estou falando. Enquanto outras eu vou falar só com a igreja local. Adulto, como é que eu separo isso? Não é simples. Você vai precisar de ajuda. Com o tempo você separa isso com razoável facilidade. Mas é muito fácil também você confundir o que ele está dizendo com um ou com o outro, e por isso nascem as heresias. E aí o Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, falou da igreja aos Coríntios, e agora ele se referencia também à igreja como um todo. Não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês tenham desconhecimento. Por quê? Porque o que nós criamos até agora, o que Paulo está dizendo aqui, é o que nós criamos até agora, estava dentro do ponto de vista da interpretação da espiritualidade do judaísmo. A partir de agora, a gente vai falar sobre a concepção do ponto de vista dessa nova religião que estamos praticando, que é um hibridismo entre o judaísmo e aquilo que Jesus ensinou. Eu só quero lembrar para vocês que em momento nenhum Paulo chama isso de cristianismo, que os discípulos também em momento nenhum chamam isso de cristianismo. Aliás, ninguém no primeiro século chama isso de cristianismo. Quem vai chamar? Dailton, mas eu li na Bíblia que os judeus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha só, eles foram chamados de cristãos não por uma questão de segmento, eles foram chamados de cristãos porque se pareciam com seu líder. Então, eles parecem com Cristo. Então, são cristãos, eles parecem com Cristo. Mas isso não era uma nomenclatura ao movimento. Então, em momento nenhum, eles se chamam de cristãos. Nós, cristãos. Isso só vai aparecer muito tempo depois, a partir do século III, principalmente depois da perseguição, que é muito bem narrada, e às vezes até um pouco exagerada, por Eusébio no livro... Qual é o nome do livro de Eusébio? Eu sei, mas eu esqueci. E por isso que eu estou perguntando para vocês. Não estou perguntando para ver se vocês sabem, não. Estou perguntando para ver se eu lembro. História eclesiástica. Muito bem narrada por Eusébio, que era um bispo de Cesareia. Ele vai narrar a história eclesiástica e depois dessa perseguição do Estado, é que eles vão ser chamados de cristãos. E aí o Paulo, dizendo para aquela igreja, ele vai dizer o seguinte: vocês sabem, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos. Então Paulo vai dizer que existiam ídolos, e esses ídolos não faziam nada, mas as pessoas são sempre levadas pela credulidade em ídolos, em imagens, porque elas são tendenciosas a acreditar no sobrenatural, ainda que o sobrenatural nada faça.
Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, ou seja, Jesus é anátema. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque Jesus não era aceito como o Filho de Deus. Jesus não era o Deus. Essa é uma discussão que a gente vai fazer num outro momento, mas eu já expliquei isso para vocês. Nem todos os que seguiam o movimento do Cristo, eles aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus ou o próprio Deus. E alguns, mesmo não seguindo, né, estava dentro do movimento, mas ele não aceitava Jesus como o grande líder. O movimento está correto, a ideia está correta, mas mas Jesus não é esse cara todo que está todo mundo dizendo. Na verdade, Jesus nem serve para nada porque ele acabou morrendo na cruz. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz assim, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí ele faz duas separações aqui. Ele não, nota que ele não está falando com o ímpio, com aquele que não crê. Ele está falando com aquele que crê. Ele está escrevendo para uma igreja. Ele está dizendo o seguinte... Ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, usado pelo próprio Deus, vai dizer assim, Jesus é maldição, né? Jesus é anátema. Não, Jesus é uma bênção, Jesus é o Filho de Deus, é a manifestação de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer duas separações. Jesus é o Senhor, quem fala isso fala pelo Espírito Santo, está sendo inspirado pelo Espírito Santo, e aquele que fala que Jesus é maldição, ele não está sendo inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai dizer que isso é uma natureza humana, tá? E aí ele entra nos dons espirituais. Ele vai começar a falar o seguinte, quais são os dons espirituais? Existem diferentes dons, mas o espírito é o mesmo. Nota que quando ele fala o espírito, né, ele vai falar sobre... Eu estou tentando lembrar a palavra em grego, tá, gente? Quem lembrar, me ajuda. Tudo bem, eu não vou lembrar a palavra agora, mas o espírito aqui, eu falei isso para vocês numa outra aula, o espírito ele vem do hebraico, que é o ruach, que era a ação de Deus. Então, se até o primeiro século da era cristã a gente tinha o espírito como uma ação de Deus, agora o espírito ele assume uma personalidade. E ele assume uma personalidade de verdade. Até o primeiro século da era cristã, o espírito era só uma ação, não era só é muito pouco dizer isso, tá? É pobre dizer isso. Então o espírito era uma ação de Deus. E a partir do primeiro século, ele assume uma personalidade. Se até agora ele era uma vontade manifesta, expressa de Deus aos homens, de dar vida, de estar presente, Jesus, através do seu discurso, transforma ele numa personalidade, ele personifica esse espírito. Inclusive, como eu já falei para vocês, a gente explica isso numa outra aula, quando for oportuno, a ação de Deus era uma ação feminina, porque era uma ação de criação. Então Deus é mulher? Não, porque Deus também não é homem, tá? E é ofensivo para alguém dizer assim, Deus é minha mãe. Não tem problema nenhum de você dizer que Deus é sua mãe, porque Deus não é homem. Deus não é homem, assim como Deus não é mulher. A concepção de que Deus é um Deus pai vem através de uma interpretação cultural patriarcal. Então, como a nossa cultura é judaica, e aí havia um comportamento semítico de que o homem é o mais forte, de que o homem é o ser predominante, de que a partir do homem nascem todas as coisas. Lembra que a gente falou na semana passada que Paulo chega a dizer que o homem vem de Deus e a mulher vem do homem? Então, o homem, ele é sempre a origem de tudo, né? E que bobagem a gente pensar dessa forma ainda no século XXI, porque tem gente que pensa que dentro da casa dele a mulher é sempre submissa, a mulher é sempre segundo plano, a mulher nunca tem vontade, e com isso as mulheres sofreram durante muitos anos. Mas, olha só, eu não vou fazer essa leitura aqui agora, porque a gente vai dizer, era errado pensar isso naquela época. Isso a gente discute num outro momento. Agora a gente não vai discutir isso. O que a gente vai tentar entender é que Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é Deus. Então não dá para dizer que Deus é homem, Deus é mulher. O que eu estou discutindo aqui é a pessoa do Espírito Santo enquanto personalidade. Se até esse momento ele era alguém que era só, ele não era alguém, ele era a manifestação da vontade de Deus, o Paulo e Jesus eles vão convergir nessa ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. E lá no terceiro século ele vai se tornar uma pessoa da Trindade. Aqui ele ainda não era uma pessoa da Trindade, tá? Aqui ele ainda não era. Daí eu tô olha só, mas os discípulos já acreditavam nisso. Vamos conversar sobre isso em outro momento. Mas aqui ele não era ainda pessoa da Trindade, embora o Paulo vai apresentá-lo como sendo Deus. Por isso, eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus, aí eu já li isso aqui, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele vai falar que toda a ação de Deus é feita através do Espírito Santo. Isso não é novidade.
Dizer que toda a ação de Deus é feita através do Espírito Santo já é algo que acontecia desde o Antigo Testamento. Então, a ação de Deus na vida do homem é através do Espírito de Deus. Isso não é novo. O que Paulo tenta é fazer as pessoas ordenarem. Aí ele vai dizer diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, junta esses dois versículos e tenta entender esses 3 versículos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diferentes tipos de dons. E quem é que atua esses dons? O Espírito. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, ele coloca aqui o Espírito como uma ação de Deus, ou como o próprio orientado pelo Senhor, ou talvez como o próprio Senhor, e muito possivelmente é esse que ele está querendo dizer, como o Espírito sendo o próprio Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Então, essa efetivar de Deus, essa ação de Deus, se dá através do seu Espírito Santo. Então, percebe como Paulo alça o Espírito de Deus a uma pessoa dentro de uma concepção divina, e por isso a gente falou na semana passada sobre a ideia da eternidade, onde você tem alguns deuses, e você tem 3 pessoas de Deus no céu. E aí a gente começa a passar a entender a cabeça do Paulo, vendo como 3 pessoas de Deus no céu. Ele não poderia fazer isso não fosse a concepção da mítica judaica, onde existem muitos seres celestiais, de diferentes gradações de poder e de tonalidades, inclusive. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. E ele vai dizer o seguinte: a manifestação do Espírito Santo é dada para cada pessoa, e isso visa o bem comum, e não a vaidade individual. Então, Paulo vai começar a dizer uma coisa que é muito perigosa da gente não saber entender, e muito perigosa da gente acreditar em tudo que vê. O Paulo está fazendo um convite para você, no capítulo 12 de 1 Coríntios, literalmente: não acredite em qualquer bobagem. É isso que o Paulo está dizendo. Ele vai falar o seguinte: eu vou começar a ensinar a vocês sobre a atuação de Deus. Não acredite em qualquer groselha. Não acredite em tudo que vocês vão ouvir. Não acredite em tudo que vocês não acreditem. O Paulo vai começar a dizer o seguinte: não é assim, alguém falou lá e eu vou lá correndo ver o que está acontecendo. Não acreditem nisso, porque o Paulo vai dizer o seguinte: pelo Espírito, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Então, o Espírito Santo não é conquistado, não é... Isso é uma coisa que você tem que tirar da tua cabeça. E isso é muito pentecostal. Eu vou buscar os dons e vou conquistar. Isso você não conquista. Se você acredita nos dons espirituais, e por pentecostal você acredita na manifestação dos dons espirituais, eu acredito na cura. Eu não sou sensacionista. Eu tenho a minha visão com relação à manifestação do Espírito de Deus, vocês sabem disso, a gente já conversou mais intimamente, mas eu não sou um sensacionista. Eu não vou dizer que Deus não cura mais, eu não sou, não, de forma nenhuma eu vou acreditar nisso. Eu acredito muito no que Deus é capaz de fazer. Eu tenho muita fé, graças a Deus, acho que é isso que me mantém de pé a vida inteira. Acho que todos nós aqui somos assim. Mas ele está dizendo o seguinte: para de acreditar que é você, eu vou buscar os... Ele manda você buscar os dons, mas a gente vai falar dos dons, né? Ele manda você buscar os dons do Espírito, no que diz respeito à manifestação da vontade de Deus pela misericórdia, que são os dons do lá de Gálatas. Isso aqui é dado, não é uma conquista, não é por santidade. Então eu vou buscar a profecia, eu vou buscar a revelação, isso é dado. Dentro do ponto de vista do pentecostalismo, isso é dado. Isso não é uma coisa que você conquistou porque você é bonito, tem olho verde, tem a pele negra mais bonita que já existiu, tem a pele branca mais alva que alguém já viu, tem os olhos mais lindos que alguém já pôde contemplar. Nenhuma dessas coisas é dada por capacidade humana. Isso também não é conquistado. O pentecostal ele tem muito na cabeça a ideia de que ele conquista os dons espirituais. Eu conquistei. Esse homem é santo, ele conquistou. Muito pelo contrário. Alguém pode ser usado, muito possivelmente, num dom espiritual. Aliás, quando eu digo muito possivelmente, é muito possivelmente ser usado. Não muito possivelmente vai buscar e vai alcançar. Muito possivelmente é ser usado. Alguém pode ser usado num dom espiritual e nunca mais ser usado. Nunca mais. Porque aquilo não é dele. O dom não pertence à pessoa. Eu já fui em vigília, vocês talvez não tenham oportunidade de ir, mas eu sou zigoto de igreja, né? Eu cresci. Quando eu era zigoto, eu já estava na igreja. O zigoto, vocês lembram lá da aula de biologia do ensino médio, né? Gaveta, margarita, igual a zigoto. Quando eu era zigoto, eu já estava na igreja. E aí, a gente ia na vigília, tinha aquelas faixas de profeta. A gente ia dormir na Kombi. Nossa, estou falando aqui, estou dormindo na Kombi, estou dizendo quem estava lá. Mas a gente ia dormir na hora da vigília, e quando começava a hora da profecia, porque tinha uma hora que podia profetizar, a gente acordava e corria para lá, para que não perdêssemos a profecia. O período de profecias. Então, você tinha gente que era especialista em profetizar.
E isso tudo não é bíblico, isso tudo é uma grande fábula. Jogar as pessoas no chão, o dom de jogar alguém no chão, o dom de entregar visão nem é dom, o dom de entregar uma mensagem, você aí, geralmente essas mensagens são todas genéricas, você aí, olha, Deus me disse que nessa noite alguém estava em casa, eu tenho uma multidão de 1 milhão de pessoas, alguém estava em casa, alguém que está ao alcance da minha, agora na internet, esse vídeo está na internet, alguém que está me ouvindo, Deus está dizendo que o sofrimento que você está passando, porque o teu marido está te maltratando, porque a tua mulher não está te compreendendo, ou porque o teu filho está sendo rebelde, qual é a chance de eu acertar? É 100 em 50, porque isso é uma probabilidade muito grande. O Paulo vai dizer tudo isso é fantasia. E ele vai dizer que pelo Espírito é dada, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum e não visando a questão individual. E ele vai começar a elencar. Pelo Espírito, ele vai separar os dons aqui, ele vai dizer o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então, um tem a palavra da sabedoria, ele acaba separando os dons de palavra, porque a palavra da sabedoria, deixa eu ler todos os dons para a gente poder separá-los aqui. A outra fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo único Espírito. Então, ele sempre vai dizer que é a pessoa do Espírito. Espera um minuto. Fui rápido. Minha bateria estava acabando. Voltou. Vocês estão me vendo aí? Está todo mundo me vendo? Tá, obrigado. A bateria acabou, fechou a câmera aqui, eu falei, desligou o computador. Então ele vai dizer, vamos lá pelo Espírito, vamos lá pelos dons. Ele vai dizer sempre, já ficou clara a ideia de que ele faz isso através da atuação do Espírito e que ele traz esse Espírito como pessoa. Então, os dons, a uma é dada a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, a outra a fé, a outro os dons de cura, a outro o poder de operar milagres, a outra a profecia, o discernimento de espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Então ele vai separar aqui em dons de conhecimento, em dons de palavra e em dons de poder. Ele separa nessas 3 categorias de dons. Você vai ver cada teólogo, cada hermeneuta colocando com uma nomenclatura diferente. Mas basicamente são esses 3 tipos de dons que ele vai separar. Os dons de palavra, os dons de poder, né? E os dons de palavra, os dons de poder e os dons de conhecimento, né? Os dons de interpretação, que seriam os dons de conhecimento. Acho que eu nem usei isso anteriormente, mas seria isso, tá? Seriam essas 3 categorias e você vai achar a gente nomenclaturando novamente das formas mais distintas, mas como o campo semântico seria muito vasto, seria exatamente esses 3 tipos de dons. E ele vai dizer o seguinte, isso era crido naquele momento, que algumas pessoas tinham realmente o dom, né, da palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, a palavra do Espírito. Espera aí, gente, deixa eu achar o outro aqui. Não, variedade de línguas não, interpretação de línguas não, e a profecia são os mesmos dons, que são os dons de operar milagres, né? São os dons de poder, foi o que eu falei, né? Dons de poder operar milagres, que é a operação de maravilhas em alguns textos, a profecia, a operação de maravilhas, cura e fé são os dons de poder, tá? Então, só para vocês separarem aí, para quem estiver anotando. A operação de maravilhas, que é realizar maravilhas. Realizar maravilhas é um campo muito vasto. A operação de maravilhas, o que eles catalogavam o que eles entendiam como operação de maravilhas? Eram maravilhas mesmo, como o milagre de Josué, de parar o sol e a lua. Isso é operação de maravilhas. Como fazer uma muralha cair, isso é operação de maravilhas. Não importa quanta gente morre quando essa muralha cai, né? Mas isso a gente discute em outro momento. Todos esses dons, eles são dons que vão mudar o status, a realidade. Os dons de operação de maravilhas mudam a realidade de uma forma sobre-humana. Então, são a fé, né, a cura e a operação de maravilhas. Ou, dependendo da tua versão, ele pode estar com outra nomenclatura. Mas seriam esses 3. A profecia, a interpretação de línguas e a variedade de línguas são os dons de revelação. Então, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas são dons de revelação. Vamos sempre lembrar aqui que, do ponto de vista bíblico, a variedade de línguas, eu não acredito dessa forma. Calma. Se você acredita de outra forma, você deve ter base bíblica para acreditar dessa forma.
mas são os dons de revelação. E o Paulo vai dizer, quais são os dons de revelação? Profecia é quando Deus... Lembra que a profecia tem alguns aspectos, ela vai falar sempre, vai tocar o passado, narrar o presente e apontar para o futuro. Então a profecia é o que todo mundo gosta, porque profetizar é fácil, gente. Profetizar é fácil. É muito fácil chegar para a pessoa e falar que Deus está te vendo, aquilo que você está passando, o problema que você está falando para Deus, a oração que você está fazendo. Tudo isso é muito fácil. Tá? A profecia é o dom mais fácil que existe. Por isso talvez seja um dos mais perigosos junto com o da cura. E a cura também é muito fácil. Eu vou chegar lá e vou explicar por que a cura é muito fácil. Embora eu já falei dos dons de poder, mas eu vou voltar um pouquinho só para falar por que a cura é muito fácil. Aliás, eu não falei de dom de poder, eu falei só operação de maravilhas. Então, a profecia é muito fácil, tá? Porque eu posso falar qualquer coisa. E aí vai... Vamos lá, eu vou dizer para você o seguinte. Olha, Deus disse que vai descer a mão e vai visitar com morte. Isso é uma profecia. Ou vai visitar com vida. Qual é o tempo dessa profecia? 1 ano? 5 minutos? 10 anos? 50 anos? Porque Deus visitar com morte, daqui a 50 anos a profecia se cumpriu. Você entende como é perigoso o campo profético? Porque ele não tem um tempo dentro dele. Lembra do Tutankhamon lá, quando descobriram, se eu não me engano é do Tutankhamon, se eu estiver errado, quando descobriram as trombetas lá, que havia uma profecia de que quem tocasse aquele instrumento musical que estava lá, se alguém tocasse aquilo, tinha uma profecia que não é bíblica, isso tem a ver com a profecia, só para vocês entenderem o que aconteceu. Isso foi no início do século, tá? Do século passado. E havia uma profecia, foi no final do século XIX, início do século XX. Havia uma profecia lá na tumba que dizia que quem tocasse aquela trompa, aquele trompete, aquele instrumento lá, cujo nome agora não saberei, porque era uma coisa bem antiga. Hã? Éfode ou efode? Éfode ou efode, tanto faz, é isso aí. Um dos dois. Quem tocasse aquilo, o Pedro está gritando, é trompa, mas é outro, filho. Quem tocasse aquilo evocaria uma desgraça, uma guerra. Aí alguém foi lá e tocou. Pouco tempo depois, ou muito tempo depois, começou a Primeira Guerra Mundial. Aí alguém pode dizer, tá vendo? Tocaram. Mas qual é o prazo dessa profecia? E se não tivesse acontecido a Primeira Guerra Mundial, em 1939 começasse a Segunda? Também seria. Então, você percebe que eu posso dizer qualquer coisa na profecia e tudo que vier depois dela é só uma confirmação do que eu falei? Então, a profecia é muito complexa e precisa ser avaliada. Por isso que o Paulo, ele senta para escrever, para as pessoas poderem entender que não dá para brincar com esse tipo de coisa, que é muito séria, muito sóbria, e que você pode enganar muita gente. É só você ter lábia para isso. E o Paulo diz, não caiam em qualquer espírito, não acreditem em qualquer coisa. Não achem que tudo vem de Deus. Porque para ser de Deus, a coisa é muito mais complexa, ela tem que abraçar muito mais. Adão, e quando é que eu vou saber quando a profecia é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, eu já diria para você não ir atrás disso, tá? E segundo, assim como o Paulo está dizendo, ela tem que ser boa para o coletivo. A gente sempre pega a profecia. Eu estou muito triste com o que está acontecendo hoje no mundo, que eu vejo um monte de cristão falando, tá vendo aí, né, de Deus, e o Covid, gente matando cristão, olha o que está acontecendo com o mundo. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, tem gente se matando, tem gente cristão sendo perseguido. Novamente, lê o livro do Bispo de Cesaré, do Eusébio de Cesaré, você vai ver a grande perseguição do século II em cima do cristianismo, e eles acreditavam que Jesus viria naquela época buscar a igreja, embora Jesus não tenha prometido isso. Vamos lá, eles acreditavam que Jesus viria buscar a igreja porque a perseguição foi muito grande, era gente demais morrendo, e inclusive não havia nem piedade, porque segundo Eusébio, tinha gente que não aguentava a perseguição e negava a Cristo, porque eles diziam o seguinte, dentro das comunidades, eu neguei na mente, eu neguei na verbal, mas no meu coração eu ainda sou de Cristo. E essas comunidades começaram a expulsar essas pessoas porque disseram o seguinte, enquanto aquele morreu, você negou, então você não é cristão. Você entende que a perseguição sempre existiu e que é uma bobagem eu dizer agora que tudo que eu estou passando é finalmente o sinal do fim dos tempos, até porque não tem fim dos tempos. Não tem mesmo, tá? Se você está esperando o mundo acabar, o mundo não vai acabar nunca. Quer dizer, ele vai acabar, porque um dia o sol vai explodir. Mas o mundo não vai acabar do ponto de vista escatológico. E nem João fala sobre isso, quando pelo menos o escritor não vai falar sobre isso, tá? O João não vai falar sobre isso. E vou voltar. Então é preciso tomar muito cuidado com a profecia. E quando é que eu sei que ela é de Deus? Quando ela alcança o coletivo, é sempre para o bem. A profecia não é para o mal.
Mas a profecia no Antigo Testamento estava sempre trazendo para o mal. Não, não é verdade. A profecia no Antigo Testamento ela diz o seguinte: se você fizer isso, vai acontecer ruim. Mas se você fizer isso, vai acontecer o bem. Lembra do que a gente falou sobre Isaías na minha última mensagem à igreja? O Isaías falou: vocês esqueceram do órfão, do pobre e da viúva. E a profecia chama e diz: agora senta comigo, façam o bem e vejam se eu não vou abençoar vocês. Você entendeu que a profecia nunca é Deus vai te castigar. E mesmo quando Deus vai te abençoar, não tem benefício para quem está falando. Isso é muito importante. Não tem benefício para quem está falando. Essa igreja é a igreja do poder. Se você quiser ficar aqui, você vai ter poder. Bom, quem quiser ir atrás de poder, vai atrás de poder, isso é outra história. Então, a gente precisaria de várias aulas para falar sobre os dons. A gente já falou sobre... A gente vai continuar falando sobre os dons nas outras lições. A minha ideia aqui é só fazer um alerta. Tá? E aí o Paulo vai falar sobre a interpretação, vamos falar sobre os dons de língua. Os dons de língua são muito parecidos com isso, porque dentro do ponto de vista bíblico, o dom de línguas é dom de línguas. As pessoas falavam idiomas que não conheciam. E aí você tinha aquele que falava um idioma não conhecido, aquele que interpretava um idioma não conhecido, tá? E aí você tem discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Não, profecia, perdão. Profecia, discernimento de espírito não está dentro dessa categoria. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Então, eu tenho a variedade de línguas é literalmente falar idiomas não conhecidos. Eu nunca experienciei isso. Nunca. Eu não posso dizer para vocês que eu falei inglês sem ter estudado. Não tenho. Olha só, você nunca acaba de aprender um idioma. Tá? Você nunca acaba de aprender um idioma. Português, por exemplo, você nunca acaba de aprender. Existem muitas palavras no português que você não sabe. O português tem em média aí, se a memória não me falhar, por volta de 600 mil palavras. Quem é que sabe essas 600 mil palavras? Quem é que sabe usar os adjuntos? Ninguém sabe. Você nunca acaba de estar um idioma. Por mais que eu estude inglês, eu vou sempre encontrar com pessoas que vão falar inglês para mim e eu não vou entender. Porque se tem gente que fala português e eu não estou entendendo. Quantas vezes você participou de palestras e o cara estava falando, gente, eu não estou entendendo o que esse cara está falando, o cara está falando português. E não é porque ele estava falando enrolado, é porque o vernáculo era tão alto que eu falei, cara, mas eu não estou entendendo o que esse cara está falando. Em inglês é a mesma coisa. Hebraico, eu também estudo hebraico. Hebraico menos ainda. Quando a pessoa começar a falar em hebraico para mim, eu vou falar assim, calma, devagar, fala palavra por palavra, bem pausado, porque senão eu já não vou entender se você falar devagar, aqui já vai falando rápido. Então eu preciso de ajuda para entender qualquer idioma. E o dom de línguas que a Bíblia fala é exatamente esse. Você lembra quando eles foram batizados no Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Que não era o batismo, era o descer do Espírito Santo. Cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. E não são judeus esses homens? Como é que eu estou ouvindo na minha língua, no meu idioma? Então essa seria o dom e interpretação de línguas. Já os dons de discernimento de espírito, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria são dons de saber. Era isso que eu estava buscando, é o discernimento de espírito, que são dons de saber. A uns é dado realmente essa capacidade interpretativa da palavra, a capacidade da retórica, a capacidade da homilética, a capacidade da hermenêutica. Os gregos vão dizer que isso é um dom natural, que pode ser desenvolvido. Já o Paulo vai dizer que isso é um dom do Espírito Santo, e não é dado para o homem para que ele se envaideça, e nem a ele pertence, porque pode ser que em algum momento ele perca, segundo Paulo. Esses dons são dados aos homens para que eles tenham a capacidade de ler a palavra, de interpretar a palavra, de ler a realidade, de interpretar a realidade e passar essa realidade para os demais homens. Tá? Então, deixa eu ver se eu falei sobre todos os dons aqui. Todas essas coisas, vamos lá, a língua, a interpretação, a fé, falei, né? Vamos lá, continuando, Paulo diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então ele vai falar, isso não é uma ação humana, isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então se você vai buscar a cura na igreja do homem de chapéu, você realmente não acredita em Deus, você acredita no homem de chapéu. O meu sogro, quando ele estava doente, a gente ficou muito próximo no período que ele estava doente, que eu ia para a igreja. Eu ia para o médico com ele quase todo dia, praticamente todo dia, né? E aí teve uma época que ele falou para mim o seguinte, vamos lá na igreja do homem de chapéu. Pra que você vai na igreja do homem de chapéu? Não, porque ela é um desespero. Cara, eu não vou contigo. Eu sou totalmente contrário, eu não vou contigo. Não, vamos. Cara, não faz sentido. Você está acreditando no homem de chapéu, você não está acreditando em Deus. E é isso que o Paulo está dizendo aí. Era o mesmo problema que acontecia na igreja de Corinto. Você acreditava-se nos homens. Então, se o homem tem uma retórica boa, esse cara é a melhor pessoa para eu ouvir no mundo. Eu sempre digo isso. Fique perto de pessoas inteligentes, ouça pessoas inteligentes, mas tenha você o seu filtro.
Você não tem que acreditar em homens, você tem que acreditar em Deus. Claro, eu tenho pessoas que eu admiro profundamente, inclusive algumas pessoas que já morreram e que eu admiro profundamente. Hoje se questiona tudo, hoje, sabe, se questiona absolutamente tudo. Hoje a gente vive na era da idiotice. A internet deu voz aos tolos e vivemos na era da idiotice. Pessoas questionam se a Terra é redonda. Coisas que são balizadas pelo conhecimento, as pessoas questionam. Existem pensadores absurdamente bons, inteligentes, que homens sábios. E aí eu vejo muita gente questionando esses caras como se tivessem bagagem para questionar um pensador como aquele. Mas o prejuízo é de quem questiona. O problema quem quer ser ignorante? Quando Paulo fala lá em cima, eu concordo com o Paulo quando ele diz lá em cima, dizendo o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: quanto ao saber, ao conhecimento, aos dons, se você quer ser ignorante, o problema é teu. Isso não é um problema meu. Se você quer questionar pessoas que sabem, que conhecem, que estudaram profundamente e que dominam o assunto, porque alguém falou e você nunca leu um livro desse cara, você nunca leu, por exemplo, sabe? É como o Abraham Kuyper, né? Se eu estiver falando errado, me perdoe, é um grande teólogo. Mas se você discorda dele sem nunca ter lido um livro dele, você é um ignorante, desculpa, porque você está discordando de algo que você nem conhece. O mesmo serve para as outras áreas da ciência social. Se você questiona educadores, antropólogos, sem nunca ter lido nada sobre eles, você é ignorante, porque você nunca leu nada. Você, antes de questionar alguma coisa, tem que ler, conhecer a obra, questionar e questionar do ponto de vista científico e filosófico. Voltando, e é isso que o Paulo está dizendo, eu não quero que você seja ignorante. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então, é o Espírito que age em todos, é uma ação do Espírito de Deus, não é ação humana. E eles atribuem individualmente a cada um. E não é conforme você busca. Novamente, o Paulo faz uma invocação, uma evocação, de que não é de acordo com o que você busca, mas é de acordo com o que o Espírito quer. É o Espírito que quer que aconteça dessa forma. Ora, assim, para eu começar a encerrar, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Eu fico triste quando eu leio essas coisas aqui, porque está legitimando a escravidão. Mas vamos lá, esse é um outro momento. Era errado naquela época, continua sendo errado hoje. Gregos, quer escravos, quer livres, isso mostra que a Bíblia não foi revelada, ela foi inspirada, porque se ela fosse revelada, o Paulo teria aberto um parênteses enorme aqui e teria dito assim: libertem os escravos. Como essa é uma leitura do momento, isso mostra para mim que a Bíblia é realmente um livro inspirado e não revelado. E ainda assim do ponto de vista da credulidade. Quer livres, todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aí o Paulo faz uma evocação de que esses dons todos servem para unir a igreja e tornar uma igreja só, e não para dividir em grupos. Você tem o grupo da revelação, o grupo do poder, o grupo da sabedoria. Eu não gosto de poder, então não quero nem conversar com essa turma do poder. Eu não gosto da palavra. Aí eu volto a dizer para as pessoas, quando assim, a letra mata. Eu já expliquei isso aqui, né? Por que a letra mata? Porque quando Paulo falou isso, quem não estava presente, e alguém diz assim: estudar a Bíblia, a letra mata porque estudar a Bíblia tira a espiritualidade e faz o cara morrer. Não tem nada a ver. O Paulo estava dizendo que a letra, a lei, a regra, ela mata, mas o espírito, que é a nova aliança, vivifica. Quem vive sob a lei dos judeus, a regra antiga, vai morrer, mas quem vive sob o espírito, ele vai vivificar. Não tem nada a ver com estudar teologia nem estudar a Bíblia. Se o PED... bom, vamos lá. Essa parte antropológica aqui, antropomórfica do Paulo, eu vou pular e vou para Romanos capítulo número 12 para a gente ganhar tempo e eu poder encerrar. O Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 uma coisa que complementa o que ele já está dizendo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Tá? Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Vocês estão vendo Romanos 12 aí? Eu troquei a janela, vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo. Tá, então, não se amoldem ao padrão, é difícil falar essa palavra, né? Amoldem, não está no dia a dia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem assim mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhes concedeu. Então ele está fazendo um convite a você entender o seguinte: se você já foi usado em profecia, você não é melhor do que quem não foi. Não faz o menor sentido isso.
Se você tem o dom da palavra, você não é mais inteligente do que quem não tem. Você entende isso? E isso não é uma coisa que você busca. Nota que o que eu estou falando são coisas diferentes. Buscar o conhecimento é uma coisa e ter o dom da palavra é outra. Tá? O dom da palavra que eu estou dizendo é o dom da retórica, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a interpretação de espíritos. Sim, porque quando você tem o conhecimento da palavra, você interpreta os espíritos. E isso não é uma coisa sobrenatural. Quando a gente fala em interpretar espírito, parece que alguém que entrou numa sala, né? E aí tinha lá uma boneca, e aí falou assim, Annabelle, essa boneca tem demônio. Não é. Isso não é interpretação de espírito, isso é filme de Hollywood, tá? Não tem nada a ver com interpretação de espírito. Interpretação de espírito é saber se o que a pessoa está falando é uma grande groselha, está tirando a cabeça dela, e se aquela ação é uma ação humana, ou se tem algo de Deus ali presente. Claro que isso prescinde fé e credo, porque se eu não acredito, não existe nem a interpretação de espírito. E aí o Paulo está dizendo que ter esses dons todos, eu sou pastor. Como eu sou pastor, eu sou melhor do que os membros. De maneira nenhuma. Um pastor não é nada mais do que alguém que tem um chamado, um convite, uma vocação. Eu sempre prefiro a palavra vocação, e já expliquei isso para vocês por quê. Que o pastor não é ninguém que tem uma não é nada mais do que alguém que tem uma convocação, um chamamento, um convite, né? Uma vocação interior, uma disposição interior para ajudar outras pessoas a se entenderem, se interpretarem e chegarem para Deus. Isso não quer dizer que ele não tenha seus próprios conflitos, que ele não tenha suas próprias dúvidas, que ele não tenha seus próprios medos. Por isso, pastores precisam ser pastoreados também. Porque eles são o que Paulo está dizendo aqui, não são melhores do que ninguém. E os pastores geralmente são pastoreados pelos seus amigos mais próximos, pelos pastores que ele conhece. E é isso, e o Paulo está dizendo que ninguém é melhor. Então não se considere superior. O dom não te faz mais poderoso. Ninguém é poderoso porque tem dom. Isso não existe. Tá? Isso aí é outra coisa. Isso é cavaleiro do zodíaco, que é que você evoca o cosmo do infinito, e aí você solta lá o teu meteoro de Pégaso, o pó de diamante. Aí é outra história. Aí você não precisa estudar a Bíblia, você tem que ir para a Grécia. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando ele fala de conceito equilibrado, não é aquele também, aquela brincadeira de dizer assim, eu sou lixo, eu sou pó, eu não sou nada, olha só, a gente diz isso brincando, mas você não pode se depreciar, não pode. Eu não posso chegar numa roda de pessoas e falar assim, eu sou menos inteligente dessa roda. Você pode dizer isso brincando, com amigos muito íntimos, né? E até para fazer um afago às pessoas que estão ali. Mas você não pode ter essa concepção de você mesmo. É isso que o Paulo está dizendo. Você tem que ter uma concepção em medida. Eu já falei para vocês sobre as 4 pessoas, né? As que sabem, as que acham que sabem, as que têm certeza que sabem, nem as que não sabem. Mas a gente não vai falar sobre isso de novo, né? Porque eu teria que explicar cada uma delas, embora a explicação não é complexa, mas vamos voltar aqui. O que o Paulo está dizendo é, tenha uma boa medida de si mesmo. Saiba o quanto você sabe. Tem a síndrome, que eu vou trazer para vocês em outro momento o nome, e uma síndrome que está muito discutida hoje, que é, eu, Adailton, que falo com vocês agora, sou bem consciente do tamanho da minha ignorância. Posso falar isso com vocês com muita tranquilidade. Sou bem consciente do tamanho da minha ignorância. Bem consciente. Eu tenho noção do quão pouco eu sei de antropologia. Embora é um tema que eu tenho estudado bastante. Eu tenho noção do quão pouco eu estou assistindo uma série, que eu não vou dizer o nome agora para não fazer propaganda, já que está sendo gravado e vai para a internet, mas eu falei com meu irmão ontem. Essa série é uma série tão complexa, do ponto de vista da psicanálise, que eu não tenho bagagem para entender tudo que está sendo dito nessa série. Eu entendo muito pouco, principalmente porque ela está misturando intencionalmente neurociência do ponto de vista da psicanálise com a espiritualidade. Então é muito complexo aquilo ali. E aquilo não foi escrito por uma pessoa só. Mas é muito difícil entender, a ponto de você ter toda a metade de um episódio e falar assim, gente, não estou entendendo. Eu fui capaz de perceber o ponto que você está tocando, mas eu sou incapaz de descrever tudo que eu entendi, porque eu entendi muito pouco. Isso não quer dizer, claro, tem gente que fala tanta groselha que você fala assim, esse cara só está falando groselha, eu não estou entendendo porque ele está falando groselha mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que eu tenho noção do tamanho da minha ignorância. Eu não sou um exímio educador, eu tento ser um bom educador. Eu não sou o maior dos teólogos, mas eu tento ser um bom teólogo. E ter noção do quanto eu ignoro é mais importante do que saber o quanto eu sei. Entendeu isso? É isso que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, pois pela graça me foi dada aqui.
graça que me foi dada, digo a todos vocês, ou pela oportunidade que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tenho noção do tamanho da ignorância e do desconhecimento de vocês. Isso é mais importante do que saber o quanto vocês sabem. Então, saber a minha ignorância, já dizia o René Descartes, né, que eu daria tudo que eu sei pela metade do que eu não sei. Só pela metade do que eu não sei, eu entregaria tudo que sei. Porque é ter noção do quanto eu ignoro. Então, se eu quero ser um bom educador, eu preciso ler os melhores educadores e não questioná-los. Se eu quero ser um bom teólogo, eu preciso ler os bons teólogos e não questioná-los. Se eu quero ser um bom filósofo, eu preciso ler os bons filósofos, não questioná-los. Se eu quero ser um bom pastor, eu tenho que ler a Bíblia. E demais textos religiosos que sejam de equivalência no que diz respeito à condução da espiritualidade. Dito isso, eu quero encerrar falando que o Paulo faz uma exímia orientação a todos os homens que querem receber os dons espirituais, para que esses dons sejam por benefício da comunidade cristã e, quiçá, da humanidade que esteja próxima de você. É isso, tá? Se você quiser, aqui eu encerro a minha apresentação e eu quero dar a oportunidade para você, se você quiser acrescentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Se eu for capaz de tirá-la, eu farei. Se não, a gente traz a resposta na próxima reunião. Eu gostaria de fazer uma pergunta, justamente em relação à questão do dom, né, que eu acho que é bem importante, principalmente no meio que a gente vive, né, que é relacionada a essa questão do dom de línguas, né, dentro de todo o movimento assim, pentecostal. O dom de línguas, ele toma uma ênfase meio que exacerbada, né, muito exacerbada essa questão do dom de línguas, né, e do meu ponto de vista, um pouco até idolátrico, né? Porque existe uma ênfase tão grande em buscar o dom, que o dom se torna o fim, não o meio. E tudo aquilo que você coloca como fim se torna um ídolo, se torna idolátrico, né? Porque o fim sempre tem que ser Deus e não o dom, né? O dom se torna um meio, e as pessoas, a ênfase muito, e isso é muito incentivado, de você buscar o dom, buscar o dom, buscar o dom, buscar o dom, e o dom se torna o fim. Dentro dessa concepção, né, o dom... Abre a sua câmera para eu te ver, cara. Perdão. Dentro dessa concepção, o dom de línguas, né, que é tão buscado, você até colocou essa questão do que era os idiomas conhecidos da época, né, o que as pessoas se falavam na época, né, que até faz mais sentido, que era essa inspiração para falar, ou por conhecimento, ou por inspiração, dentro de um determinado contexto e propósito, você falava naquela língua, mediante um fim, né, de se fazer entender, ou de propriamente entender o que está sendo falado. Existe a língua, essa língua transcendente, uma língua não inteligível, digamos assim, e isso aí já é uma prática que veio com o Espírito, ou é uma prática já antiga, a ritualística da língua, entendeu? A ritualística de falar em língua no momento digamos, de culto, no momento cultual, essa prática de se falar em línguas, estou falando línguas ininteligíveis, sabe? O próprio Paulo vai falar, ele vai dizer assim, eu falo em línguas, né? Quando ele diz assim, eu falo em línguas, ele está relacionando a essa língua ininteligível, uma língua do Espírito, que é transcendente, ou ele está se relacionando à língua do idioma normal, entendeu? Existem as duas possibilidades, a língua ininteligível e a língua inteligível, digamos assim, a língua compreensível. Essa é a minha pergunta. Porque existe uma ênfase muito grande na busca dessa língua ininteligível, né? Até um objeto de culto, né? Vamos lá, Ayrton. É muito pertinente a sua pergunta, tá? E ela demandaria, né? A gente pode discutir isso numa aula só para isso, mas eu vou tentar resumir isso em menos de 5 minutos
para que todo mundo consiga entender se eu for capaz de fazê-lo, nesses 5 minutos. Antes de mais nada, quando a gente fala sobre língua ininteligível, a gente está falando de uma língua sobrenatural, falada pelos deuses, falada nos céus, falada pelos anjos. Quando eu falo deuses, eu estou me referindo às criaturas celestiais, e não a deuses superpoderosos, tá? Eu estou me referindo a criaturas celestiais. Então, esse conceito de falar uma língua que está para além da concepção humana, não é uma coisa presente no cristianismo pentecostal, não é uma coisa presente no primeiro século, mas quando você estuda todas as religiões primitivas, elas já tinham isso. É uma coisa que já era presente lá, na maioria delas, pelo menos, já estava presente. E, inclusive, mesmo hoje, você tem esse fenômeno acontecendo em vários outros idiomas, várias outras culturas, que não seja a cultura cristã. Esse fenômeno é chamado de glossolalia, que é falar línguas que não são compreensíveis, mas não necessariamente línguas que venham dos céus. O Paulo ele vai dizer, ele vai sugerir que exista um idioma que é falado pelos anjos. E ele diz que no 1 Coríntios capítulo 13, né, não é que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Com isso, ele vai falar que a linguagem de Deus, e Jesus vai falar sobre isso também, que a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Vamos considerar que se Deus realmente tem uma linguagem diferente da dos homens, essa linguagem não precisa de palavras. Vamos considerar que se a gente está falando de seres celestiais, absurdamente distantes do nosso, numa realidade muito distante da nossa, e no mundo espiritual, que eu tenha uma compreensão de tudo, de todo o universo, porque Deus é a reunião de todo saber, da concepção de todas as realidades, Deus é o supra-sumo de tudo, Deus é aquilo que eu não posso nem definir e cuja palavra existir sequer pode ser aplicada a ele, porque se ele é Deus, a palavra existir não lhe cabe. E aí, Deus existe? Existir uma palavra que nem cabe a ele, porque a existência tem a ver com a materialidade e com a concepção de definição. E eu não posso nem definir, nem materializar Deus sob aspecto nenhum. Sendo assim, se eu estou numa eternidade, Deus pode falar comigo, eu não estou falando de telepatia, eu estou falando de comunicar sem palavra. É o sentimento, é o amor, é o transcender. Então Deus pode falar comigo através disso. E é assim que ele fala com o homem até hoje. A nossa grande dificuldade, possivelmente, de entender a Deus é porque a gente quer que Deus fale através de palavras. Deus fala comigo, vou lá na oração, fala comigo. Ele, meu filho, que é que te digo. E aí a gente gosta disso, mas Deus não fala assim, porque Deus transcende a linguagem humana, ele fala através da linguagem do amor. Ele pode falar com você através de uma pregação, de uma mensagem, mas sobretudo ele vai te falar através do amor. Nem sempre você vai se sentir amado, mas você sempre seguramente você vai perceber que houve uma intenção de Deus em se direcionar a você. Colocado isso, a discussão que a gente tem é se existe uma língua onde as pessoas falam com o Espírito Santo de Deus, ou onde falam com Deus, e o próprio Paulo vai falar que assim, eu falo em línguas, e mais à frente, no capítulo de número 15, a gente vai chegar lá depois, né, porque isso é uma discussão que a gente vai ter que ter no capítulo 15, quando a gente vai falar daqui a 2 ou 3 lições, a gente vai falar sobre isso, mas o Paulo ele vai dizer que se não tem ninguém que interprete aquilo que você está falando na igreja, então fala para você. Com isso, Paulo volta a dizer aquilo que ele já está falando no capítulo 12. Né? Ele vai dizer o seguinte, que todos os dons, no capítulo 12, ele vai dizer que todos os dons eles são para o bem do coletivo, não pode ser pro individual. Então, assim, dentro de uma construção, de uma mítica cristã, de que exista uma língua onde as pessoas podem falar, e essa língua é uma língua que é ininteligível. No entanto, você não tem uma confirmação doutrinária, você não tem base bíblica doutrinária nenhuma, não há uma base bíblica doutrinária nenhuma de que um homem possa falar, mas o Paulo está dizendo que fala em línguas, ele está dizendo que se não há quem interprete, e preste atenção no que o Paulo fala. Então, se o nosso argumento é o argumento do Paulo, ele diz o seguinte, se você está falando uma língua que não tem ninguém que interprete, então fala para você, porque isso não tem validade nenhuma. Ou seja, o que o Paulo está corroborando é aquela ideia de que se alguém que consiga falar um idioma para além daqueles que a gente conhece, que estão muito distantes daquele que a gente conhece, e entende que esse idioma está dentro de um campo sobrenatural, o que o Paulo está fazendo, ele não está confirmando uma doutrina, ele está abrindo uma janela para não pecar. Ou seja, o que o Paulo diz é o seguinte, vamos voltar ao que eu disse lá atrás. Eles estão falando de uma credulidade onde eu explico o mundo através de questões teologais. É só através da teologia que eu explico o mundo. Então, se eu vejo alguém falando, olha, gente, não estou falando em mistério, e não estou imitando ninguém falando em mistério, e não estou ridicularizando a língua.
mas falando em línguas, mas quando eu vejo alguém, o Paulo vai dizer isso, o que o Paulo está dizendo quando eu vejo alguém falando livro, não estou falando de mistério, não estou imitando ninguém, eu estou falando livro, literatura numa língua próxima ao latim, que seria isso. Mas estou falando livro. Quando eu estou falando isso, o Paulo vai dizer, o que é isso, gente? O Paulo está dizendo, não sei o que é isso. Vamos lá. Aí o Paulo vai dizer, vamos catalogar então, já que eu não sei o que é. Olha só, se você está dizendo isso e não tem quem interprete, então fala só para você. É isso que o Paulo está falando. Eu não vou dizer que isso não seja de Deus, mas fala só para você então. Porque quando é de Deus, o Paulo vai dizer o seguinte, quando é de Deus tem que servir para o coletivo. A partir disso, é glossolalia. Eu posso entender hoje que isso é glossolalia, é a vontade de interpretar o sobrenatural através de coisas que eu possa tocar. Então eu vou falar em mistérios, mas não há uma base, eu não tenho nenhuma referência bíblica onde eu possa balizar doutrinariamente o falar coisas estranhas ou falar línguas estranhas e que isso seja de Deus. Não existe isso. Isso efetivamente não existe. Eu tenho um amigo pastor que ele falou o seguinte para mim, Adelto, tem gente que nem acredita mais no falar em línguas. Eu falei, pois é, você está falando com um deles. Por quê? Porque o falar em línguas, ele tem um propósito. O Paulo vai dizer isso no capítulo de número 12. Todo dom precisa ter um propósito. Não é esmo, não é à toa. Se eu estou falando livre, qual é o propósito disso? Adelto, mas o grande propósito é edificar a minha própria alma. Tudo bem, então o Paulo vai dizer assim, então fala só para você. Não tem que gritar, não tem que falar alto. Inclusive quem está ao teu lado tem nem que ouvir. Então é uma questão só individual e não tem isso. Por que isso é uma coisa muito importante para os pentecostais, principalmente? Porque isso mostra espiritualidade. Eu posso ser um adúltero e falar mistério. Eu posso ser um ladrão e falar mistério. Eu posso ser um mentiroso e falar mistério. Eu posso ser um cara que engana e falar mistério. Eu posso ser quem quer que seja, mas se eu falo em línguas, eu sou um cara que tem um dom espiritual. Eu sou alguém que estou destacado. E aí o Paulo vai falar sobre isso no Romanos capítulo 12, dizendo que quem tem dom não é um sinal de espiritualidade, não é um sinal de santidade, não é um sinal de comunhão com Deus. Ele vai dizer isso, claro. Só que a gente ignora, porque a gente não lê a Bíblia. No capítulo 13, ele vai dizer a mesma coisa. Do capítulo 13 de 1 Coríntios, 12 de 1 Coríntios e 12 de Romanos, ele vai falar a mesma coisa. Isso não é sinal de espiritualidade, não é sinal de santidade, não é sinal de nada. É só sinal de que você está sendo dado por Deus. É mais, o falar em línguas, né, a narrativa do línguas, isso não tem base doutrinária para dizer que isso seja uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas é tudo que a gente fala, Dailton, muito provavelmente tudo que a gente fala serve para nós. E aí eu vou dizer o que eu digo sempre para as pessoas. Se aquilo que você está fazendo não atrapalha ninguém e não desvia ninguém da fé, isso é um problema teu. Se você vai continuar fazendo, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu gosto muito, por exemplo, do Círio Pascal. Acho lindo aquele negócio, acho fenomenal. Nunca comprei porque acho caro demais. Mas no dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar um para mim. E o problema é de quem chega na minha casa e fala assim, isso é coisa de católico. Eu acho lindo aquele negócio, acho fenomenal mesmo. A gente acha que legal. Quem quiser me dar um de presente pode me dar. O problema é que custa 400 a 600 reais. Tem até de R$1.000. Não serve para quê? Serve para nada, só para enfeitar. É uma vela desse tamanho, colorida, enorme, que você coloca ali, ela vai durar 40 dias. Aquilo é lindo e não serve para nada. Tá? É só para jogar dinheiro, é só para queimar dinheiro. Aliás, não me dê que você vai estar queimando dinheiro. Me dê um voucher de livro que eu vou ficar respondendo. Tô brincando, gente. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. O falar em línguas, ele não serve para nada, senão para edificar a própria pessoa. Então, posso continuar falando meu livro é livro? Pode. Você pode continuar falando. Só que você saiba você que isso não está elencado como um dom espiritual. Saiba você que o Paulo, ele abre um parênteses para dizer isso. Inclusive, ele fala, gente, eu também falo. Mas, inclusive, quando eu falo só para mim. Ninguém nem ouve. Porque ele diz o seguinte, essa é a minha forma que eu tenho de explicar o sobrenatural. E possivelmente no céu nem haja um idioma, porque a gente transpõe o céu, todas, agora eu vou dizer, isso não é uma generalização, pode ter uma exceção? Pode ter, mas todas as culturas encontradas até hoje narram a eternidade como um espelho isso não é um privilégio do cristianismo. Todas as culturas encontradas até hoje narram a eternidade como um espelho da vida material. Então tem um tabernáculo no céu, igual tem um tabernáculo daqui. Isso não é um privilégio do judaísmo, nem é um privilégio do cristianismo. Todas as culturas fazem isso. E se faz isso com o templo, faz isso com a língua. No céu tem uma língua. Qual é a língua falada no céu? É a linguagem do amor. Essa linguagem possivelmente não precisa nem ter palavras. Nem precisa. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas isso é uma discussão que a gente vai ter, vai voltar, e de forma muito mais profunda, evidentemente, daqui a 2 ou 3 lições, quando a gente falar... Isso aí é mais um fenômeno estético, né? Para impressionar, né? Exatamente. Isso aconteceu
no primeiro século, quando eles falaram outras línguas. Mas vamos lembrar que quando eles falaram outras línguas, que foi confirmado por quem viu, eles não falaram línguas malucas. Eles falavam línguas humanas. Cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Não tinha lá um fenômeno... tem uma ali que ninguém entende. Não, isso não tinha, tá? Adailton, posso continuar falando do meu mistério? Pode. Você tem, você pode. Eu estou pecando? Não. Eu vejo mais como uma questão confessional, né? É mais Sim, exatamente, uma questão confessional. Assim, tem a ver com digamos assim, dentro da sua concepção particular, dentro da sua subjetividade, você ter aquele momento. E a própria Bíblia diz que quem fala edifica a si mesmo. Se é a si mesmo, então tem que ser uma coisa do seu particular, né? Agora, quando isso se torna público, que é muito enfatizado, se torna uma grande distorção. O fato, quando a gente discute isso assim de uma forma mais séria, aí toca num ponto meio nevrálgico dentro olha só, sempre que você tratar desse tipo de questão, Ayrton, sempre que você falar sobre isso, você está falando do relacionamento da pessoa com Deus. É muito difícil admitir que você estava errado. É muito difícil para mim, como ser humano, para qualquer um. Eu já tive mais dificuldade. Hoje eu vou falar a verdade para vocês, eu não tenho problema nenhum em admitir que eu estou errado. Sabe? Claro que isso não é bonito ficar toda hora dizendo que está errado. Então, o que eu faço hoje é pensar mais e ler mais antes de abrir a minha boca. Entendeu? Então, vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não sou, e todo mundo sabe disso. Eu não sou uma pessoa, eu não sou comunista, nem socialista, mas eu não posso dizer que todos os escritores comunistas, os socialistas, tá falando de política, não estou falando de política não. Ouve até o final para você entender o que eu vou falar. O Lenin, ele disse o seguinte: não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com questões políticas, nada a ver. Ouve até o final antes de pensar bobagem. O Lenin disse o seguinte: existem semanas em que nada acontece, existem décadas em que nada acontece. Décadas em que nada acontece na humanidade. E existem semanas em que décadas inteiras acontecem. Por que ele estava falando disso? Ele estava falando de questões históricas. Mas eu posso pegar essa frase e trazer para a pandemia de 2020. A gente teve uma revolução tecnológica muito grande, que foram semanas em que décadas inteiras aconteceram. Então ele estava certo? Estava. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então eu não posso abrir a minha boca para falar assim: tudo o que Maomé falou, e agora eu vou falar sobre a questão religiosa, é groselha. Não posso dizer isso. Você já leu o que Maomé falou? Você já leu o Corão? Você já entendeu o que aquele cara está propondo? E aí quando você diz assim: mas eu sou cristão, tudo que ele fala é groselha. Não, eu preciso entender que eu preciso saber sobre o que eu estou falando, porque é melhor eu falar com um pouco mais de consciência e com um pouco mais de base do que depois ter que ficar me desculpando porque eu falei groselha. Claro, isso não me livra de falar groselha, e eu, Adailton, vou falar algumas vezes, mas sempre que eu fizer e alguém me fizer perceber isso, eu vou voltar e vou dizer: gente, desculpa, eu falei uma bobagem aqui, vamos reparar o que eu falei. Tá? Com isso eu estou dizendo exatamente o seguinte: o dom espiritual, ele realmente tem o dom de falar em línguas. Quando Paulo fala do dom de línguas, ele não está falando do dom de língua de falar o livro a livro. E não é isso que ele está dizendo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas ele está falando do dom de línguas. Novamente, eu disse na metade da minha aula, eu não tive essa experiência, eu nunca tive. Mas eu tenho um pastor, que já morreu, que foi o avô da Suzana, que ele disse que em algum momento ele estava pregando a palavra e ele estava precisando de um intérprete, num lugar onde era tribo lá, ele estava pregando, tá? Isso é um testemunho dele. Daí você estava lá? Não. Daí você viu? Não, mas ele falou: eu estava pregando e tinha um intérprete me falando. De repente o intérprete falou, olhou para ele e disse o seguinte: você está falando a minha língua. E ele falou: não, eu não estou. Eu estou falando a minha. Não, você está falando a minha. E sabe aquela coisa de pica-pau? Não, eu estou falando a minha. Não, eu estou falando a minha. Não, eu estou falando a minha. Não, você está falando a nossa. E ele falou: meus irmãos, eu continuei pregando na minha língua e eles me ouvindo na deles. Isso é o dom de línguas que Paulo falou. Tá? A partir disso, eu não posso dizer assim: então eu não vou entrar nem em curso de inglês, porque quando eu precisar o Espírito Santo vai me usar. Calma, não é isso. A gente está falando que isso é para o bem coletivo. Se você quer fazer uma viagem de turismo ou histórica, vai aprender inglês, vai aprender hebraico, porque senão você não... o latim, o que quer que seja. Perfeitamente, está bem alinhado com a questão lá do Atos, né? Sim, exatamente. É o fenômeno linguístico que traz o sobrenatural para a compreensão de quem ouve. Eu já vi um testemunho desse, um pastor que estava na Amazônia também, e ele teve esse tipo de experiência, né?
No caso do avô da Suzana, ele foi missionário na Bolívia, né? Então, foi os bolivianos lá. Foi muitos anos, ele fez um trabalho muito grande lá. Gente, vamos lá, eu preciso encerrar. Só uma observação. Concordo aí com o que você e o Ayrton falaram. E uma vez até conversei com o Ayrton sobre isso, né? A gente falou sobre esse assunto. O que acontece, né? Eu penso que realmente o falar em línguas acaba sendo banalizado, porque as pessoas querem... a gente não pode generalizar, mas mostrar uma espiritualidade. Mas eu penso que por ser um dom, né? A pessoa ela não tem o controle. Se é um dom, eu não vou, né? Tem gente que simula, tem gente que, né, que quer mostrar uma espiritualidade. A gente sabe que tem isso tudo. Mas se é um dom, há pessoas que não têm esse controle. Então, eu acho assim, quando a gente se incomoda demais com quem está falando, a gente está perdendo a oportunidade de adorar a Deus. Porque se o outro falar em línguas me incomoda, eu estou deixando ali de adorar o Senhor. Então, eu acredito que a gente, né, ter esse cuidado de não querer julgar se o outro está sendo simulado, se o outro está querendo mostrar uma espiritualidade. Mas, né, a gente está ali para adorar o Senhor. Se o outro está adorando dessa forma, eu acho que não cabe a mim me incomodar com a forma da adoração do outro. Eu acho que essa é uma questão assim, para a gente pensar. Se é um dom, eu não posso chegar e falar para o Espírito Santo, não posso falar aqui, né, Senhor, eu não vou falar em línguas aqui, porque senão as pessoas vão me questionar, vão falar que eu quero me aparecer. Então, assim, eu acho que, lógico, a gente vai diminuir a voz, você pode, né, falar ali para você, porque realmente é para edificar a si mesmo, não é uma... falar em línguas, você não está ali para... as pessoas realmente não vão entender o que você está falando. Mas eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado, porque se o outro está falando em línguas, está me incomodando, o que eu estou fazendo, né? Será que eu não estou adorando ao Senhor, em vez de me incomodar com a adoração do outro? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Claro. A gente vai falar sobre isso de novo, Bárbara, quando a gente falar sobre manifestações dos dons. Eu peço que a igreja toda esteja na aula. Como eu falei hoje de manhã com vocês, para quem lê meu WhatsApp, a igreja está sendo bem instruída e bem orientada e está tendo todas as suas reuniões. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar sobre a manifestação dos dons. E você não deixa de ter razão no que você está falando, tá? A gente só tem que ter cuidado, que a gente vai explicar um pouco mais quando a gente fala assim, eu não tenho controle sobre, a gente tem controle sobre tudo. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas novamente você está certa. E também quando eu falo o seguinte, não pode me incomodar. Às vezes incomoda, Bárbara, se fazendo uma brincadeira com isso, se o cara ficar gritando no meu ouvido, eu tenho duas opções, eu sair de perto dele, eu dou um tapinha no outro e falo assim, irmão, é sério que você tem que ficar gritando logo no meu ouvido? Porque, tipo, eu não gosto de gritar no meu ouvido. Sim. Pessoal, tem gente que acaba sendo exagerado, né? Que acaba sendo de forma exagerada. Mas tudo é o equilíbrio, né? Buscar o meio termo. Buscar o meio termo. É isso, gente. Grande abraço para vocês. Deixa eu orar para encerrar. Pai, leva-nos na tua graça, na tua orientação, que o teu Espírito Santo seja o nosso grande guia, que a tua misericórdia seja conosco. Cura-nos das nossas enfermidades, da mente, da alma, do sangue, dos ossos, do coração, da medula, dos olhos, do ouvido, aonde quer que a enfermidade queira alojar-se, que teu Espírito possa repreendê-la pela autoridade do teu poder, porque cremos na tua misericórdia e no Deus de amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.